Com 2 unidades em Caraguatatuba, uma no centro da cidade e outra no Serra Mar Shopping, o Laboratório Oswaldo Cruz se consolida como referência na região, oferecendo exames de alta precisão com tecnologias de ponta que garantem resultados rápidos e confiáveis. No Laboratório Oswaldo Cruz, sua saúde está em boas mãos. Visite uma de nossas unidades ou entre em contato para agendar seu atendimento. Laboratório Oswaldo Cruz, 50 anos a serviço da boa medicina. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais 2 ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. Para você, oferecimento Laboratório Oswaldo Cruz, Cabelos Bailu e Construtora AIA. O seu sonho começa aqui. Olá, bom dia! Estamos no ar com o programa Pra Você. Esse programa que é a sua revista eletrônica das manhãs de sábados, daqui da TH+ SBT, e que te conecta com os melhores profissionais diretamente da nossa região, sempre com muito conteúdo informativo e também de entretenimento. Eu sou Stephanie Keller e hoje a gente já começa a te preparar para as festas de finais de ano. Já começam a surgir as confraternizações, os jantares de empresa, enfim, é um momento de celebração e alegria. Mas o que a gente precisa saber sobre os crimes de embriaguez no volante? Porque neste momento também são marcados por bebidas, confraternização, mas com responsabilidade. E além de falar de festas, a gente vai lembrar também que o final de ano é o momento da gente pensar e refletir nas pequenas coisas. Possa ser que o seu ano tenha sido mais introspectivo ou tenha sido um ano com muitos acontecimentos. Independente da forma que se é, a gente tem que focar naquilo que deu certo. Um hábito que foi superado, as relações que foram mantidas. Hoje a gente tem um encontro com a médica psiquiatra, doutora Juliana Vieira. E claro, vamos falar de moda com Fran Galvão, que também já vem nos preparando para o final de ano. E a doutora Natália Pazin, junto com o doutor Gustavo Baptista, vai nos trazer as diferenças entre whey protein e colágeno. Mas a gente inicia chamando o arquiteto Murilo Escorlon para falar um pouco mais sobre arquitetura. Fala pessoal, tudo bem? Vocês conhecem como funciona o processo de projeto de arquitetura e interiores aqui do nosso escritório? Então eu convido você a ficar ligadinho aqui para saber tudo passo a passo como ele funciona. Bom, tudo começa com uma entrevista super detalhada, onde a gente levanta as informações das expectativas que vocês têm, de todos os detalhes do que o projeto precisa ter, e após isso fazemos um levantamento do local, seja terreno, seja uma construção existente, para a gente também ter essas informações. Posteriormente a isso começa o desenvolvimento do nosso trabalho, e ele começa com um anteprojeto, que é uma planta de arquitetura base e um 3D monocromático para apresentar para você tudo o que foi pensado para o projeto. Por que monocromático? Porque nesse primeiro momento a gente está falando de formas, de disposições, não de cores e acabamentos. Posteriormente a isso temos a segunda etapa após a aprovação da primeira,
que aí sim é a detalhada, onde a gente entra com materiais e cores, apresentando em imagens renderizadas, para você entender no detalhe como é que vai funcionar a ambientação do seu projeto. A partir daí, com tudo aprovado, nós vamos para os projetos executivos, porque com ele nós conseguimos aprovar projetos em condomínio e prefeitura, se necessário. Conseguimos fazer toda a parte de orçamentos para vocês, onde a gente visita a loja para definir acabamentos, para definir materiais e também para ir para a execução da obra. Então é muito importante essa etapa. Após essa entrega feita, vamos para campo. Eu e minha equipe para acompanhar o projeto, desde o início dele até a entrega da chave final. E é assim que o nosso processo funciona. Cada profissional tem uma maneira diferente de trabalhar. Eu apresentei para vocês aqui a minha. E se você tiver interesse em contratar o nosso escritório para fazer aí o seu projeto de arquitetura ou de interiores, ou os dois também, é só entrar em contato através do nosso Instagram, murilisgorlon.arc, e também através do WhatsApp 12 98213 0488. Gostaria aqui de agradecer o nosso patrocinador e apoiador desse quadro, Estilo Movelaria. É isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo Papo de Arquiteto. Fim de ano chegou e as festividades também. Então já começam os jantares de empresas, confraternizações, enfim, é um momento de celebração e alegria. Mas tudo isso também exige responsabilidade, porque muitos desses momentos eles são marcados e registrados com bebidas, acabam fazendo parte. Mas há um crime de embriaguez ao volante, que a gente tem que ficar muito atento. Além de ser um crime, também coloca em risco outras pessoas. E a doutora Ana Siqueira ela nos traz mais sobre isso. Olá, eu sou a doutora Ana Siqueira, advogada e especialista em direito penal. No momento jurídico de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante nessa época de festas, os crimes de trânsito e os riscos da embriaguez ao volante. Com a chegada do fim de ano, aumentam as confraternizações, viagens e encontros familiares. Tudo isso é maravilhoso, mas também traz um alerta. É justamente nesse período que crescem os acidentes graves e as condutas criminosas no trânsito. O principal ponto de atenção é o crime de embriaguez ao volante. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada pelo álcool ou drogas é crime. A pena pode chegar a 3 anos de detenção, multa, a suspensão ou proibição do direito de dirigir. E ainda, se houver acidente com vítima, as consequências criminais são ainda mais graves. É importante lembrar que recusar o teste de bafômetro não impede a responsabilização. Isso porque a lei permite que a autoridade utilize outros sinais de alteração, como fala arrastada, odor etílico, desequilíbrio e comportamento agressivo, para demonstrar a situação de embriaguez. E atenção, dirigir sob efeito de álcool e causar lesão ou morte configura ainda um crime mais grave, com penas mais severas. Além da bebida alcoólica, excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, uso de celular ao volante e condução imprudente também podem configurar crimes, não apenas infrações administrativas. Nessas situações, o motorista pode responder por direção perigosa, exposição da vida de terceiros a perigo e até mesmo homicídio culposo e doloso, dependendo da gravidade da conduta. Por isso, nesse fim de ano, a orientação é simples. Se for beber, não dirija. Planeje seu retorno, utilize aplicativos de transporte, revezamento entre amigos ou transporte público. E na estrada, redobre a atenção, respeite os limites de velocidade, descanse antes de viajar e mantenha o foco no trânsito. A segurança no trânsito é responsabilidade de todos nós e as festas são para celebrar a vida. E isso inclui voltar para casa com segurança. Agradeço por sua audiência e te espero no próximo Momento Jurídico com a doutora Ana Siqueira, aqui no SBT.
Final de ano também é um momento em que as pessoas fazem aquele checklist, sabe? Coloca metas, projetos para o próximo ano, mas uma coisa que a gente deve analisar e também olhar para isso, até mesmo para a gente seguir com uma vida mental e emocional em equilíbrio, é focar naquilo que deu certo, tanto em um hábito, em uma relação que foi mantida, e tudo isso faz diferença. E a gente chama para falar melhor sobre isso a médica psiquiatra, doutora Juliana Vieira. Dezembro sempre chega com aquela sensação de retrospectiva. A gente automaticamente pensa no que faltou, no que não saiu como planejado, no que não demos conta. É quase que automático olhar para o que eu não fiz. Mas hoje eu quero te fazer um convite diferente. E se neste final de ano você permitir celebrar o que deu certo? Porque sim, muita coisa deu certo. Pensa comigo. Talvez você tenha conseguido manter um único hábito durante o ano. Parece pouco, mas não é. Um hábito mantido é um sinal de presença, de cuidado e persistência. Talvez você tenha enfrentado um desafio enorme, emocional, profissional ou familiar, e mesmo assim você continuou, você se levantou no dia seguinte. E isso deve ser celebrado. Talvez você tenha cuidado de uma relação, reconstruído diálogo, segurado na mão de alguém, ou até entendido que precisava soltar. Isso também é uma vitória. E talvez a conquista simplesmente seja ter atravessado meses difíceis, ter chegado até aqui, mesmo cansado. A verdade é que a vida real não é feita de grandes acontecimentos o tempo todo. Ela é feita de pequenas vitórias. Um limite que você aprendeu a colocar, uma consulta que você finalmente marcou, uma noite de sono um pouco melhor, um não dito na hora certa, um passo que você não conseguiu dar antes, mas agora deu. E dezembro, com toda essa correria, também pode ser uma pausa para olhar para tudo isso com mais gentileza. Então, se ninguém te disse, parabéns! Parabéns pelas escolhas que ninguém viu. Parabéns pelos esforços silenciosos, pelas lutas internas que você enfrentou com coragem. Por tentar de novo, mesmo quando não tinha certeza. Que neste final de ano você permita celebrar o que deu certo. Mesmo que tenha sido pouco, mesmo que tenha sido discreto, a vida é feita disso. E que 2026 venha com leveza, com saúde mental e espaço para você continuar avançando, sempre um passo de cada vez. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tower. Você gostaria de dar aquele up no visual, mas sem nenhum procedimento definitivo? Nós temos opções aqui para você. O Soft Lips dá um leve colorido na boca e hidrata muito os seus lábios. Temos também o Brow Lamination, que dá uma penteada nas suas sobrancelhas, deixando elas alinhadas. Temos também a extensão de cílios, com vários efeitos a escolher. Por exemplo, o Foxy Eyes. Com 2 unidades em Caraguatatuba, uma no centro da cidade e outra no Serra Mar Shopping, o Laboratório Oswaldo Cruz se consolida como referência na região, oferecendo exames de alta precisão com tecnologias de ponta que garantem resultados rápidos e confiáveis. No Laboratório Oswaldo Cruz, sua saúde está em boas mãos. Visite uma de nossas unidades ou entre em contato para agendar seu atendimento.
Laboratório Oswaldo Cruz, 50 anos a serviço da boa medicina. Estamos de volta. E agora, vamos chamar a Fran Galvão para trazer um pouco mais de moda, personalidade e estilo e também nos preparar para essas festanças de finais de ano. É com a Fran Galvão. Hoje a gente vai falar sobre presença, personalidade e impacto. Tudo aquilo que faz uma peça ir além do acessório e virar uma assinatura. Eu estou aqui na Durati, em Guaratinguetá, para conversar sobre um tema que muitas mulheres têm curiosidade e às vezes até medo: as peças maximalistas. Débora, quando falamos de semi-joias maximalistas, muitas pessoas atribuem isso a peças exageradas. Na minha opinião, eu acho que a gente pode atribuir a peças de personalidade. Como você descreve o maximalismo aqui na curadoria da Durati? Eu concordo com você, Fran. O maximalismo são peças de personalidade, porém são peças de presença, né? E aí cada um tem que começar a se adequar com o seu estilo, com a peça que gosta mais de usar. Tem pessoas que se identificam mais com brinco, mais com colares, e aí elas vão galgando um nível um pouquinho maior de tamanho de peças até se acostumarem realmente com isso, né? Depois de alguns elogios, a gente já fica familiarizado e começa a abusar um pouquinho e aumentar o tamanho das peças. E aqui, olhando toda a sua curadoria, todas as peças que a gente tem aqui na Durati, a gente vê que de repente tem um mix de correntes, com pérola, que traz de certa forma essa personalidade, essa presença, como também temos peças bem grandes, bem marcantes. Sim, mulheres que gostam muito de colar, eu indicaria rapidamente um mix, com certeza. Aqui a gente, além de ter um mix de banhos com pérolas, a gente já teria uma peça pronta, que ela também não precisa fazer muito esforço, né? Sim. Só aquela peça já faz a representação no look daquele dia. E você acha, né, que para algumas mulheres existe a vontade de utilizar peças maiores, peças mais significativas, de maior presença, mas às vezes falta coragem, né? Sim. Por onde que ela começa? Você falou que de repente, né, um colar, um mix, às vezes é mais fácil, mas e se de repente ela gosta mais de anel, gosta mais de brinco, por onde que essa mulher pode começar a achar, a encontrar essa coragem? Então, às vezes uma mulher que usa, né, mais uma correntaria bem delicada, uma veneziana bem simples, às vezes ela pode começar abusando por um max colar. Às vezes aqui não é nem um max colar, né? Ele é um aro rígido com um detalhe um pouquinho maior, e aí ela começa então a fazer até chegar num mix mais conceitual, com mais quantidade de peças e volume mesmo no look. Então, se a gente for pensar, de repente o maximalismo ele vai depender de quem vê, Sim. de quem escolhe. Sim, né? Talvez exatamente. essa é uma peça que, para mim, que gosto de peças grandes, não vou considerar uma peça maximalista, mas para aquela mulher que usa peças mais delicadas, mais junto ao corpo, isso vai fazer toda a diferença. Exatamente. Né? E uma pergunta que sempre aparece no meu Instagram. O maximalismo, ele pesa. Essas peças grandes, robustas, são peças pesadas? E aí eu quero até incrementar essa pergunta pensando em peso em dois sentidos. O peso realmente, né, de ser uma peça que vai pesar na orelha, como um anel, peças mais robustas, ou peças que também pesem no look. Como que a gente pode avaliar isso e qual é a diferença de peças? Então, primeiro, eu acho que o primeiro peso, né, que nós vamos tratar, eu acredito que seja o peso visual, né? O impacto que uma peça max faz no look da pessoa. E aí, sim, ele realmente traz um impacto de poder, de autoconfiança, né? Como a gente falou no início, de personalidade, né? De presença. E aí, sim, ele tem, sim, esse peso. E hoje em dia eu acho que tá bem natural, né? E acaba que fica sendo mais fácil você ser maximalista do que minimalista. Porque o maximalista é uma peça só, um brincão só, resolve. Agora o minimalista não, ele já exige uma composição mais elaborada, né? Sim, porque às vezes um colar pequeno, um brinquinho pequeno, ele vai sumir no seu look. Exatamente. Agora, quanto ao peso, né,
gramas, né? Às vezes sim, tem peças que são mais pesadas um pouco, até por conta para ela ter essa estrutura robusta, né? Dependendo do design, do brinco, do colar, ela precisa sim, e aí ela acaba ganhando um pouquinho de peso. Mas tem peças que são surpreendentemente super leves, né? Você sim. olha, nota que existe um peso visual, então é um bracelete que chama muito a atenção e que parece ser uma peça pesada, mas ela é super leve. Mas hoje a gente já tem, né? Por exemplo, esse brinco aqui, a gente já tem uma tecnologia especial para que essas peças, né, são feitas com componentes que deixam a peça leve. Fora que a gente pode também usar de outros atributos como tarraxas, né? Que fazem a sustentação maior atrás do lóbulo e com isso elas dão leveza na peça. Então, assim, são vários truquezinhos que a gente consegue usar um brinco Max e ele acaba ficando bem leve e bem confortável. E aí, a Débora, como curadora de todas essas peças, o maximalismo, ele inclui borogodó no visual da mulher? Ah, inclui muito. É muito diferente, né? Quando chega uma cliente, até na hora da gente identificar, né? Sim. O perfil de cada cliente. Quando chega um cliente um pouquinho mais assim, positivo na presença dos acessórios, a gente já sabe qual linha a gente vai estar trabalhando com ele, né? Sim, com certeza. E para você que está me assistindo, que você se permita explorar novas versões de si, com leveza, com presença e com estilo. A gente se encontra no próximo Estilize em Cena. Até lá! E agora a doutora Natália Pazin convida o médico nutrólogo, Dr. Gustavo Baptista, para nos trazer um pouco sobre a diferença de whey protein e colágeno. Em seguida, você confere saúde bucal com a doutora Kátia Coleman. Você sabe a diferença entre colágeno oral e whey protein? Hoje eu estou aqui com o médico nutrólogo, Dr. Gustavo Baptista, e nós vamos conversar sobre isso. Gustavo, é um prazer te receber no sábado de manhã, aqui no Diário da doutora Natália Pazin e no Pra Você no SBT. E conta pra gente qual a diferença do whey protein e do colágeno oral. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. Então, o whey protein nada mais é do que uma proteína isolada do soro do leite. E no mercado nós temos 3 opções de whey protein, que é o concentrado, o isolado e o hidrolisado. A diferença básica entre eles: o concentrado ele tem de 70% a 80% de proteína, depois carboidrato e lactose. 90% dos meus pacientes utilizam o whey concentrado. Para quem quer emagrecer, performance, saúde, por ele ter lactose, as pessoas com intolerância à lactose não devem consumi-lo. Ele tem um excelente custo-benefício, né? O whey isolado, esse sim, é um excelente suplemento para quem tem intolerância à lactose. É uma proteína de absorção rápida, excelente para pacientes com intolerância à lactose. E nós temos o whey hidrolisado, que é um whey de absorção rápida, um whey fracionado, que é hidrolisado, já passou por hidrólise, quebrou em partículas menores, excelente para quem tem problemas de absorção, como os pacientes bariátricos, pessoas que têm problemas intestinais, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn. Então, essa variedade de whey se encaixa em determinados pacientes. Que a gente fica até perdida com essa quantidade de whey que tem no mercado e confunde a gente, né? E o colágeno? Por que às vezes os pacientes eles ficam na dúvida entre o colágeno oral e o whey? O colágeno nada mais é do que fragmentos de proteína. E quando a gente vai escolher o colágeno e quando a gente vai optar por whey protein? Nós, na dermatologia, por que a gente fala tanto do colágeno? Na verdade, o colágeno ele é uma proteína de sustentação que naturalmente a gente vai perdendo com o passar da idade. O que a gente conversa bastante, né, Gustavo, é que se o paciente suplementa o whey protein, teoricamente, ele já tem a sua dose completa de proteínas, não é mesmo? Exatamente. O whey protein é uma proteína completa, tem todos os aminoácidos essenciais, mais a leucina. Então, quem suplementa o whey protein para performance, para emagrecimento, ele já tem essa proteína completa. E quando eu gosto de passar o colágeno para os meus pacientes? Na verdade, não é todo mundo que eu prescrevo o colágeno oral. Eu prescrevo o colágeno oral em situações específicas. Gosto muito desse colágeno oral para paciente na menopausa.
Gosto muito de colágeno oral no pós-parto durante um tempo e principalmente para pacientes que está realizando de fato um tratamento com bioestimulador de colágeno e quer potencializar esse resultado. Prazer receber você aqui, Gustavo. Prazer é todo meu. Se você quer saber mais sobre colágeno, sobre nutrologia, siga o Dr. Gustavo nas redes sociais. Qual é o Instagram, Gustavo? Meu Instagram é dr.gustavobaptista. Sigam lá, estou esperando vocês. Gustavo é médico nutrólogo, atende aqui em Guaratinguetá também e também atende online. E para quem quer saber mais dicas de dermatologia, me siga nas redes sociais. DRA Natália Pazin. Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Como foi sua noite de sono? Você acorda realmente descansado, renovado? Ou é daquelas que ronca tão forte que até o vizinho ouve? O ronco, além de ser um desconforto enorme para quem dorme do lado e um constrangimento danado na viagem em família, nas festas de fim de ano, quando se dorme na casa de parentes ou até mesmo num cochilo do avião, pode ser um sinal de alerta para um problema de saúde muito mais sério, que é a apneia obstrutiva do sono. E é importante entender a diferença. O ronco é basicamente o barulho que o ar faz ao passar por uma via aérea mais estreitinha. Já a apneia, olha, isso é preocupante. A apneia são aquelas pequenas paradas respiratórias durante o sono. É aquele momento em que o ronco para de repente, a pessoa fica quietinha e daí vem um ronco mais forte ou um engasgo. E é o cérebro gritando por oxigênio. E não é brincadeira. Enquanto você acha que só está roncando, seu corpo está sofrendo. A apneia não tratada aumenta drasticamente o risco de infarto e AVC, que é o derrame. E os efeitos no dia a dia são devastadores. Aquela sonolência excessiva no trabalho, no volante, o risco de acidente, falta de concentração, irritabilidade, perda de libido. Se você está passando por isso ou se conhece esses sintomas em alguém que você ama, preste atenção. Isso não é normal. Entre em contato conosco agora mesmo pelo WhatsApp, pelo telefone ou através das nossas redes sociais. Agende sua consulta de avaliação aqui na Global Clean e dê o primeiro passo para noites silenciosas e dias muito mais dispostos. Vamos juntos cuidar do seu sono e proteger o seu coração. Um abraço e até logo! E por hoje, o nosso programa chega ao fim e hoje nós trouxemos conteúdos para já te preparar para este final de ano. Então você sabe que a gente pode aproveitar, sim, com responsabilidade com as bebidas, sabendo que quem dirige, tem que ter uma certa atenção e responsabilidade. E também, durante aquele checklist que a gente faz mesmo para iniciar um novo ano, não é apenas um novo ano que começa, mas sim, a gente tem que reformular a vida, pensar em tudo que deu certo, olhar para essas questões também que deram certo. E por hoje, o nosso programa chega ao fim, com todo esse intuito de te conscientizar e também te preparar para o final do ano. E é claro que nós te aguardamos no próximo sábado. Com 2 unidades em Caraguatatuba, uma no centro da cidade e outra no Serra Mar Shopping, o Laboratório Oswaldo Cruz se consolida como referência na região, oferecendo exames de alta precisão com tecnologias de ponta que garantem resultados rápidos e confiáveis. No Laboratório Oswaldo Cruz, sua saúde está em boas mãos. Visite uma de nossas unidades ou entre em contato para agendar seu atendimento. Laboratório Oswaldo Cruz, 50 anos a serviço da boa medicina. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da Construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela Construtora AIA e logo na sequência mais 2 ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas.
Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho.